Pois bem, meus queridos, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo de função afim, também chamada função polinomial do primeiro grau. E a primeira coisa para a gente entender bem o que é uma função afim é entender também o que não é função afim. E ser ou não ser uma função afim tem tudo a ver com taxa de variação de uma função. Isso porque, já adiantando, uma função é dita afim quando sua taxa de variação é constante. Se a sua taxa de variação não for constante, ela não é uma função afim. Além disso, a taxa de variação tem que ser constante e não nula, porque se a taxa de variação for zero, é uma função que não muda seus valores, é uma função constante. Mas assim, para que isso fique mais consolidado, vamos aproveitar e começar a aula revisando o conceito de taxa média de variação. Taxa de variação média. Isso tem tudo a ver com crescimento de uma função, decrescimento de uma função, como cresce, como decresce. E é exatamente isso que a gente começou a estudar isso na parte inicial sobre funções em geral. E agora a gente vai retomar aqui para poder, a partir dessa revisão, não só a gente se fortalecer na ideia Professor, de taxa de variação, quanto professor tá gravando? tá gravando. Tá, desculpa. Obrigado. Obrigado, Natália. Foi Natália ou Larissa? Agora eu nem percebi. Foi Larissa. Foi Larissa. Obrigado. Obrigado por lembrar, viu, Larissa? Tá gravando. Valeu mesmo. Então, vê, eu coloquei aqui na tela o GeoGebra, né? Aquele softwarezinho que de vez em quando eu uso. Coloquei aqui nessa planilha alguns valores de x. Eu vou escolher isso aqui como sendo x, na verdade, isso é só uma coluna da planilha. E aqui eu vou colocar nessa outra coluna os respectivos valores de y, né? Para isso eu vou definir aqui uma função aqui embaixo, que eu vou chamar de f de x, certo? Que função eu vou colocar aqui? Velho, tenho opções infinitas. Mas vamos começar aqui com uma função, sei lá, f de x igual a x elevado ao quadrado. Vamos pegar essa daqui, f de x igual a x elevado ao quadrado, e vamos pegar aqui alguns pontos do gráfico dessa função para a gente analisar. Ó, eu vou agora usar essa planilha para colocar aqui. Se o x for menos 2, eu quero que esse negócio aqui seja f de esse danadinho daqui, que no caso vai ser de menos 2. Aí ele já está aplicando aqui essa lei que eu escolhi por acaso. Essa agora foi f de x igual a x ao quadrado. E aí menos 2 ao quadrado dá 4, então ele já deu aí a imagem e eu vou pedir para ele fazer isso para alguns outros pontos. Tá? E eu quero que a gente observe as variações, como isso aí variou, tá? De um ponto para o outro. Posso pedir, inclusive, ao GeoGebra para colocar aqui, ó, criar lista de pontos, pelo menos alguns pontos aqui, desculpa, pelo menos alguns pontos aqui para que a gente visualize o que eu estou falando. Vou pegar aqui, na verdade, eu vou pegar mais um aqui, criar lista de pontos. Vamos lá, ele acabou acrescentando tudo de novo, então deixa eu voltar para cá, fazer de novo aqui e pegar só daqui para aqui, para vocês observarem algumas coisas. O que é que eu quero que vocês observem? Se vocês observarem direitinho aqui esse gráfico, tá? Se vocês observarem direitinho aqui esse gráfico, deixa eu pegar ele para explicar para vocês agora o conceito. Se vocês pegarem direitinho aqui esse gráfico,
Vamos colocar ele aqui para a gente poder escrever. A gente vai notar aqui, ó, que quando pegar alguns pontos, quando o x é 0, o y é 0. Tá aqui, é esse ponto 0, 0. Paulo está entrando. Quando o x é 1, o y também dá 1, que é esse ponto daqui. Quando o x é 2, o y dá 4, que está aqui. Quando o x for 3, o y deu 9, que está aqui. E a gente nota nessa função que variando o x em uma unidade, por exemplo, uma unidade, não tem que ser uma unidade, mas quando eu vario o x de 0 para 1, por exemplo, o y varia de 0 para 1 também. Então, aqui o y varia uma unidade. Mas se o x variar de 1 para 2, que é mais uma unidade, o y agora variou 3. Então, uma unidade de variação em x e aqui 3 unidades de variação em y. E agora mais uma unidade de variação em x e aqui 5 unidades de variação em y. Se eu fosse pensar esses pontos aos saltos e não uma coisa contínua, eu ia ver que é como se ele ficasse formando uma escadinha com degraus de altura variável. Tá? Isso daqui é a variação sofrida pelo y. E essa daqui foi a variação sofrida pelo x. Entre esses dois pontos daqui, de x igual a 2 para x igual a 3, que são esses dois pontos, o x variou 1 e o y variou 5. Mas isso não significa que se o x variar 1 de novo, o y vai variar 5. Inclusive, pelo padrão desse tipo de função aqui, desse aqui, que a gente vai estudar futuramente, é o próximo capítulo de álgebra, que é uma função quadrática, essa daqui é uma função quadrática, a maneira como ela vai se comportar aqui já vai dizer que aqui vai variar 7. Você, na verdade, vai até notar um padrão nas variações. Se você prestar atenção, você vai ver que depois aqui vai ficar 9, depois 11. Mas isso já é uma característica da função quadrática e não é o tema da aula de hoje. Mas o que eu quero dizer é que nessa função, essa daqui especificamente, ela possui taxa de variação variável. Cuidado para não se confundir, porque a taxa de variação é o quanto ela varia. E o quanto ela varia está variando também. Então, ela é uma função que varia com taxa variável também. Porque uma função pode variar, mas a taxa com que ela varia não variar. Tá? Eu vou desligar o WhatsApp agora um pouquinho, porque senão ele vai ficar atrapalhando e saindo na gravação. Se alguém falar com vocês aí no grupo, vocês podem me avisar, se for em relação a nós. Beleza? Então, essa não é uma função polinomial do primeiro grau, porque para ser uma função polinomial do primeiro grau, que é o que a gente vai estudar agora, essa taxa de variação teria que ser constante. Essa, inclusive, aqui, nesse trecho, para x maior do que 0, ela tem uma taxa de variação crescente. Tá? Mas se ela tivesse concavidade voltada para baixo, se fosse uma função quadrática com a concavidade voltada para baixo, ela já teria uma taxa de variação decrescente. Quer ver uma outra com taxa de variação decrescente? Deixa eu voltar para o GeoGebra e mudar aqui a função. Ao invés de pegar x ao quadrado, eu vou pegar agora raiz de x. Eu não sei se ele vai entender SQRT ou se era para ser raiz. Raiz de x. Raiz de x ele não entendeu, não. SQRT, SQRT, square root de x. Olha como fica se for a função f de x igual a raiz quadrada de x.
Se você olhar agora a raiz quadrada de x, primeiro ela não está definida para x negativo, porque nesse caso não tem raiz quadrada de número negativo. Então o domínio dela é x maior ou igual a zero, por isso que ela botou essas interrogações aqui. Então só vai valer daqui para frente. Mas se você olhar direitinho essa função, se a gente pegar aqui de novo, fizer a mesma coisa aqui, ó, pegar a função e aqui essa tabela, vamos levar para cá. Vamos trazer para cá. Olha ela aqui. Você tem aqui, ó, o x variou de 0 para 1. Quando o x variou aqui de 0 para 1. Bora, homem. Quando o x variou de 0 para 1, daqui para aqui, desse ponto para esse, o y variou 1, ó. X variou 1, y variou 1. Agora o x variou 1, o y já variou menos. Daqui para cá foi 1, daqui para cá já foi 0,41 aproximadamente. Daqui para cá, aqui já não foi mais 1, né? Foi 0,41 mais ou menos. Aqui variou 1, aqui variou menos ainda. Aqui variou 1, aqui variou menos ainda. Aqui variou 1, aqui variou menos ainda. Então, esses degrauzinhos vão ficando com as alturas cada vez menores. Essa função daqui, f de x igual a raiz de x, ela é uma função crescente, ela é. Quando o x aumenta, o y também está aumentando. Mas ela tem taxa de variação. Ela tem uma taxa de variação também variável, porque essa taxa de variação aqui, o quanto ela está aumentando para cada vez que o x varia 1, está variando. E, inclusive, essa taxa de variação que é variável, nesse caso, é decrescente. Porque, embora ela cresça, o quanto ela cresce é cada vez menos. Vocês estão entendendo isso? A parte da matemática que estuda melhor funções e como uma função varia, para aprender isso de modo muito mais específico, é o cálculo diferencial. Que é o estudo das derivadas, estudar a derivada de uma função, que é estudar a taxa de variação de uma função num ponto específico, naquele ponto especificamente. Se, por exemplo, tá? Isso aqui fosse a posição de um corpo e isso aqui fosse o tempo, e eu pegasse, por exemplo, desse ponto para esse, e fizesse esse ΔS, que é ΔY aqui, corresponderia a ΔS, dividido por esse ΔT, que seria o ΔX, mas aqui é ΔT, se eu fizer ΔS sobre ΔT aqui, que vai dar exatamente a inclinação dessa reta secante aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, isso seria a velocidade média. Se esse S, por exemplo, estivesse em metros e esse tempo em segundos, esse 1 dividido por 1 aqui, que daria 1, seria 1 metro por segundo. Já se eu pegasse, digamos, desse ponto, o 0, 0, para esse, que é o ponto de abscissa 4, eu ia dizer, ó, o x variou 4 e o y variou 2, certo? Aí eu ia pegar aqui, ó, essa reta secante aqui, e ia ter aqui um ΔS igual a 2, num ΔT igual a 4, aqui 2 metros, aqui 4 segundos. Aí, dividindo esse ΔY, que é ΔS, sobre ΔX, que no caso é ΔT, daria 2 metros dividido por 4 segundos, que dá meio metro por segundo. Isso nada mais seria do que a velocidade média. É uma média de velocidade de t igual a 0 para t igual a 4. Mas isso é uma média, porque no início ele está com uma velocidade maior e vai ficando com uma velocidade cada vez menor. Enquanto que se fosse
no gráfico anterior, para analisar do mesmo modo, se aqui fosse posição e aqui fosse o tempo, no início a velocidade estaria maior e depois essa velocidade iria ficando menor. E eu estou falando em velocidade média, porque se eu quiser falar em velocidade instantânea, aí eu já vou ter que passar a pensar em, ao invés de pegar a reta secante ao gráfico, em pegar uma reta tangente, pegar um ponto aqui e pegar uma reta tangente para entender ali qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto, que isso representaria a velocidade naquele instante. Mas eu estou falando em velocidade se aqui for S e se aqui for T, porque na verdade é taxa média de variação e quando for no ponto uma reta tangente, taxa instantânea de variação, que é justamente a derivada da função. Mas tudo isso para entender que nesse capítulo a gente quer estudar funções em que essa taxa de variação continua sempre a mesma. Nem é decrescente, feito essa daqui, que está com a concavidade para baixo, nem é crescente, feito essa daqui, que está com a concavidade voltada para cima. Tá? Nem é uma nem outra. Eu quero que ela tenha taxa constante. Ou seja, eu quero que quando x varia 1, o y variou, vamos supor, 2, então que isso se mantenha. Variou 1, variou 2, variou 1, variou 2. Uma escadinha com degraus todos de alturas iguais. Que tipo de função tem essa característica? Justamente o tipo de função que a gente vai estudar agora, que é a função polinomial do primeiro grau, que eu inclusive já exemplifiquei aqui em outra aula, quando eu dei o exemplo de um táxi, né, que tinha bandeirada 5, cobrava 5 de bandeirada e 2 por quilômetro. Aí ficava aqui 5 mais 2x, porque é 2 vezes o número de quilômetros. Aí o gráfico ficava assim. Ó. Aí veja que, se eu olhar para cá agora, quando o x varia 1, o y varia 2. Quando o x varia 1, o y varia 2. Quando o x varia 1, o y varia 2. Certo? Se eu pedir aqui, vou apagar esses pontos para pedir mais pontos. Vamos fazer assim agora uma lista maior de pontos. Vamos criar aqui. Tá? Tá aqui uma lista maior de pontos. Se eu chego aqui agora, deixa eu dar o print para a gente estudar tudo que a gente precisa estudar agora. A partir desse exemplo, eu vou generalizar algumas coisas aqui com vocês. Então, tá aqui, ó, nessa função específica aí, nessa função, quando x varia uma unidade, o y varia 2. E se o x variar uma unidade em qualquer outro canto que seja, o y vai variar 2. Esse 2 que ele está variando cada vez que o x varia 1, ele vem exatamente desse número. Se por acaso eu mudasse esse número para 3, aqui também iria mudar para 3. Cada vez que o x variasse 1, o y iria variar 3. Porque se eu tenho, vamos tentar generalizar, se eu tenho generalizando aqui, se eu tenho f de x igual a ax mais b, que eu posso escrever do mesmo jeito assim, b mais ax, nessa função, se eu fizer x igual a 0, o y, que é o f de x, vai ser f de 0, que é b mais 0 vezes a, que é b, que seria o 5 naquele exemplo. Se eu variar o x de 0 para 1, aqui vai ficar b mais a vezes 1. Então, b mais 1a. Veja que aqui o x variou 1 e o y variou a. Se aqui agora aumentar para 2, aqui vai ficar b mais 2a, que no caso é a mais a. Então, aqui aumentou 1, aqui também aumentou a. Pessoal, eu não estou querendo dizer
que a gente é obrigado a só aumentar 1, para aqui só aumentar A. De jeito nenhum. Mas se toda vez que o x varia 1, o y varia a mesma coisa que é esse A, então eu já sei, pelo menos, que essa taxa se mantém fixa. Tá? Eu estou exemplificando aqui o 1, porque quando eu pego, por exemplo, digamos, está aqui um gráfico de uma função como essa, aí eu pego aqui o x igual, digamos, a 3, aí aqui está o f de 3. Aí eu pego aqui x igual a 7, aí está aqui o f de 7. Tá? Quando eu faço esse ΔY daqui, que no caso esse ΔY é o f de 7 menos f de 3. Por exemplo, eu peguei 7,3 e divido por esse ΔX daqui, tá? Que é o 7 menos 3, especificamente 7 menos 3. Quanto é que vai ficar? Ó, quando eu fizer esse dividido por esse, eu estou no final das contas, quando eu divido por 4, eu estou descobrindo quanto y varia para cada uma unidade de variação em x. Depois eu volto para cá para generalizar. Por exemplo, se eu pego aqui f de 3, pego aqui o 3, quanto é que é o f de 3? 11. Então, o f de 3 é 11. Se eu fizer aqui nesse exemplo, f de 3 aqui é 11. E pego o f de 7, que está aqui o 7. Quanto é que é o f de 7? Oi, está aqui. F de 7 é 19. 19. Quando eu fizer, pegar aqui o meu triângulozinho, tudo vai girar em torno desse triângulozinho aqui. Quando eu fizer aqui 19 menos 11, essa diferença, 19 menos 11, que dá 8, e aqui 7 menos 3, que dá 4, dividindo esse ΔY por esse ΔX, 8 sobre 4, 2, de novo, ó, o 2, ele é como se fosse 2 sobre 1, né, pessoal? Se é 2, ficou 2 por 1. Então, esse 2 não deixa de ser 2 sobre 1. Então, esse 2 ele indica o quanto o y varia quando o x varia 1. Mas é óbvio que o x pode variar o quanto eu quiser. Pode até variar menos do que 1. Tá? Eu posso variar meio, não tem problema. Se eu variar meio no x, nessa função, o y vai variar 1. Porque 1 dividido por meio é que vai dar 2, que é a tal taxa de variação, que é constante. Se eu quiser generalizar mais ainda, por exemplo, eu nem pego 3 e 7 aqui. Para eu generalizar ainda mais, eu posso pegar aqui, nem pegar 7 e 3, eu posso pegar aqui x1 e x2. E aqui colocar f de x1 e f de x2. E colocar com letrinhas mesmo. F de x2 menos f de x1. Aí, quem seria? Aqui vai ficar x2 menos x1. Quem seria a taxa média de variação? ΔY sobre ΔX, nesse caso aí. Me ajudem? Seria f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Mas quem é f de x2? Não é só eu chegar aqui e substituir o x por x2? Então, vai ficar a vezes x2 mais b. Aí, aqui, menos o f de x1. Aí, o f de x1 é só eu chegar aqui e substituir o x por x1. A vezes x1 mais b. E vou dividir por x2 menos x1. Vocês não vão precisar ficar fazendo isso não, mas percebam rapidinho aqui. Isso aqui vai dar ax2 mais b menos ax1 menos b sobre x2 menos x1, que quando eu simplificar aqui, é porque esse menos
pegou aqui e aqui, tá? Por isso que aqui ficou menos. Aí eu vou poder colocar o A em evidência, vai ficar A que multiplica x2 menos x1 sobre x2 menos x1, que se eu considerar que x2 e x1 são valores diferentes de x, né? Esse denominador não vai ser zero, e eu vou poder dividir isso aqui e dizer que é 1 vezes A, que é A. Então, veja que, de fato, é igual a A fixo, independentemente de quanto variou essa razão. Então, essa razão é constante e é o valor de A. Se, por exemplo, numa função polinomial do primeiro grau, que representa uma aplicação da matemática e a outra ciência, esse y tem uma certa unidade, que eu vou colocar assim, unidade de y. E esse x tem uma certa unidade, que eu vou colocar assim, unidade de x. O A vai ter qual unidade? Qual vai ser a unidade desse A? Vai ser a unidade de y dividido pela unidade de x. Por exemplo, se o y está em metros e o x está em segundos, o A estará em metro por segundo. Se o y estiver em metros por segundo e o x estiver em segundos, o A vai ficar em metro por segundo, que é o que a gente chama de metros por segundo ao quadrado. Também, se o y estiver em metros e o x também estiver em metros, o A vai ficar em metro sobre metro, que na verdade vai ficar adimensional, não vai ter unidade. Tá? Ele não tem unidade se o y e o x representam grandezas de mesma natureza na mesma unidade. Outro elemento importantíssimo aí da função afim é o b. Eu já falei do A, do B eu vou falar que ele é até mais fácil, né? A gente já entendeu quem é o B. O B é sempre o valor que o y assume quando x é zero. Então, como x é zero no eixo das ordenadas, o B sempre diz para a gente onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Certo? Certo, professor. Eu te mutei aí, vice Diego, para tu falar aí, na boa. Mas se tu quiser falar aqui, tu tira de novo. Desculpa aí, professor. Desculpa aí. Relaxa. Beleza, minha gente? O B é o f de zero, esse B é o f de zero, mas o B é f de zero nessa função do primeiro grau e vai indicar o y do ponto onde o gráfico corta aqui o eixo das ordenadas. E, na verdade, em qualquer função que seja, que esteja definida para x igual a zero, f de zero vai indicar onde o gráfico corta o eixo y. Porque cá para nós, qualquer função, não precisa ela ser uma função polinomial do primeiro grau, qualquer função que seja, se o seu gráfico corta o eixo das ordenadas, esse ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas vai ter x igual a zero, e aí o y desse ponto aqui vai ser f de zero. Agora, no caso da função polinomial do primeiro grau especificamente, f de zero bate com o b. Bate com o b. Certo? F de zero bate com o b. Vejam aqui como curiosidade esse post que eu peguei aqui do Instagram. Olha, se eu pego essa função y igual a y0 mais ax, por que eu já chamei esse b aqui de y0? Porque o y0 aí já me lembra que é o f de zero. O y para x igual a zero. Feito quando esse y é o s do movimento uniforme, que é o movimento que tem ΔS sobre ΔT constante, que é a velocidade que é constante. Então, aqui não fica S igual a S0, mais VT, o V não é exatamente ΔS sobre ΔT? Porque se esse númerozinho, que aqui eu estou chamando de A, é o ΔY sobre ΔX,
Quando o y for S e o x for t, o A será ΔS sobre ΔT. E é óbvio que esse modelo só se encaixa para o S quando ΔS sobre ΔT for constante. Por isso que a gente só usa S igual a S0 mais VT se o movimento for uniforme, que é o quê? Velocidade constante, taxa de variação constante. Então, ó, aí aqui eu mostrei o y variando, o x variando 1, o y variando A. Claro, minha gente, se esse A for positivo, a função vai diminuir, vai decrescer. A função vai diminuir, é muito feio. O y vai diminuir quando o x aumentar a 1 e a função vai ser decrescente. Mas veja que esse y0 é exatamente o f de 0. Ele é onde o gráfico corta o eixo das ordenadas e o A indica quanto o y varia cada vez que o x varia 1. Então, vê, um esqueminha desse, bem resumido, diz tanta coisa se a gente já compreende o que ele diz. De pouco vale uma foto de um esquema desse para quem não consegue olhar para ele e perceber nas entrelinhas. Por isso que eu escrevi lá na época que eu postei esse textinho. Ó. Um esquema como este ajuda a sintetizar os pontos mais importantes de um tema. E muitas vezes são necessárias várias horas de estudo para que, olhando para o esquema, o resumo, o mapa mental, chame como quiser, venham à mente as lembranças do que foi aprendido com muita dedicação. Então você vai estudando, estudando, estudando. Aí quando você olha o seu resumo, aquilo faz sentido, porque você olha para ele e lembra das coisas que você aprendeu. Você tem um campo conceitual ali gerado pelo que você aprendeu anteriormente, certo? Então, é isso, minha gente. Acho que a gente agora sabe o que é uma função polinomial do primeiro grau, o que o ax mais b, o que é que o a representa, o que é que o b representa, taxa de variação constante, então o gráfico vai ser uma reta, essa reta vai ser ascendente se a função tiver esse a positivo. Ao mesmo tempo, se aqui fosse menos 2 ao invés de mais 2, veja, ela passaria a ser uma função decrescente. Eu passaria a ter assim, ó, toda vez que o x aumenta 1, o y diminui 2. Inclusive, o GeoGebra ele tem uma função já pronta nele, chamada inclinação de uma reta, e a inclinação da reta, quando eu peço, olha como ele informa a inclinação da reta. Olha como é que ele informa. Ele informa assim, ele mostra o x variando 1, vê, ele mostra o x variando 1, eu queria tirar esse x daqui, mas não estou conseguindo, não, é assim mesmo. O x variando 1 e o y variando menos 2. Se eu mudar essa lei aqui para 5 mais 3x, 5 mais 3x, aí ele já vai mostrar aqui o x variando 1 e o y variando 3. Quer dizer, a inclinação já está maior, a taxa de variação já está maior. Inclusive, esse 3, minha gente, ele tem tudo a ver com esse ângulo daqui, que é o mesmo ângulo aqui. Tá? O 3, que é o 3 sobre 1, que é 3, ele é a tangente desse ângulo. Não é o ângulo em graus, mas é a tangente do ângulo. Por isso que na expressão y igual a ax mais b, que é a equação de uma reta, chamada inclusive a equação reduzida da reta, o a é chamado coeficiente angular da reta. Porque mesmo ele não sendo o ângulo, ele é a tangente do ângulo. Show de bola? Então, você tem aí diversos modelos em que você aplica o y igual a ax mais b como movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Movimento uniformemente variado se você for pegar a velocidade, porque a aceleração é constante no MUV. Então, a velocidade varia com taxa constante. Aí fica V igual a V0 mais AT.
que o A vai ser o ΔV sobre ΔT. Mas assim, esses exemplos de aplicações, vamos ver quando a gente for fazendo os exercícios. Porque à medida em que eu for resolvendo exercícios com vocês, como tem vários que são contextualizados, aí eu vou conseguir mostrar para vocês esses exemplos contextualizados já na resolução dos exercícios. Beleza? Então, voltando para cá, para o nosso coisinha, nós temos aqui o caderno, ó, o caderno aí. Vocês podem ler, se não é que não já leram. Espero que sim. Gráfico, tal, teito. Deem uma olhadinha aqui nessas observações, especialmente aqui nessa observação 3. Ela é uma observação importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa observação 3 é super importante, que ela fala de um caso particular da função afim, que é o caso particular quando b é zero. Tá? Veja, no caso em particular em que o termo independente é nulo, a função afim é chamada especialmente de função linear. Toda função linear é uma função afim, mas nem toda função afim é uma função linear. Para que uma função afim seja uma função linear, o b tem que ser zero. E aí, ao invés de ficar ax mais b, vai acabar ficando só y igual a ax. E esse é um modelo muitíssimo especial também. E eu vou explicar a vocês por quê. Na verdade, está escrito aí. Está escrito aí. Mas para eu explicar, deixa eu ir de novo para o GeoGebra. Vocês estão vendo que aqui nessa função, o y é igual a 3x mais 5, o b não é zero. Bora pegar aquele exemplo inicial em que aqui é 2 mesmo. Porque foi inclusive um exemplo que eu dei numa aula de funções anteriormente, né? Que o táxi cobrava 5 de bandeirada e 2 por quilômetro rodado. Bora ver. Vamos olhar daqui para frente, né? O cara não vai andar menos 2 km no táxi. Bora olhar daqui para frente. Quando x é 0, o y é 5. Quando x é 1, o y é 7. Quando x é 2, o y é 9. Vocês estão notando aqui que, por exemplo, quando x variou de 1 para 2, o x dobrou. Dobrou. Mas o y foi de 7 para 9, ele não dobrou. Por que será que nessa função, que tem taxa de variação constante, dobrar o x não correspondeu a dobrar o y? Pegar outro exemplo, de 1 para 3, o x triplicou. E o y foi de 7 para 11, não triplicou. Por que será que de 7 para 11 não triplicou, se de 1 para 3 triplicou? Isso acontece, pessoal, porque nesse caso, além de você ter R$2 por quilômetro rodado, você tem essa bandeirada fixa que não vai dobrar, você só paga ela uma vez. O pela lógica seria isso. Imagine que você chegasse lá no táxi e dissesse: ô seu táxi, eu acho até que eu já dei esse exemplo, eu tenho uma mania de proporcionalidade, eu fico querendo ver proporção em tudo. Então, assim, o senhor não me leve a mal, não. Eu vou pagar logo os R$5 antes do senhor começar a corrida. Tome aí os R$5. Tá certo? Porque agora o senhor só vai me dizendo quanto eu lhe devo daqui para frente. Então, se o cara já pagou os R$5, ele não vai mais incluir nessa função aqui o 5. É como se ele subtraísse 5 para pegar a função que dá o que ele vai pagar acima, além da bandeirada. Aí, se ele tira esse 5 da lei, deleta o 5, fica só f de x igual a 2x. Aí, agora, veja o que acontece. Se ele andar 1 km, ele paga 2. Se dobra de 1 para 2, aqui dobra de 2 para 4. Se triplica de 1 para 3, aqui triplica de 2 para 6.
Isso acontece por quê? Porque agora o b é zero. E aí, quando b é igual a zero, y igual a ax, se eu passar esse x dividindo, dividir tudo por x, não vai ficar aqui y sobre x igual a A? Ora, y sobre x igual a A significa que y dividido por x é constante. Razão constante entre o y e o x significa que os valores de y serão diretamente proporcionais aos valores de x. Coisa que não rola se o b não for zero. Quando o b é zero, para qualquer função afim, ΔY sobre ΔX é constante. Que ΔY representa as variações de y e ΔX as variações de x. Mas no caso específico em que b é zero, além de ΔY sobre ΔX ser constante, y sobre x também é constante. Então, a função linear, essa daqui, y igual a ax, nela, além de ΔY sobre ΔX ser constante, ou seja, ΔY ser diretamente proporcional a ΔX, o próprio y é diretamente proporcional ao x. Isso pode ser entendido, inclusive, pessoal, do ponto de vista geométrico. É muito bonitinho. Se eu pego, por exemplo, aqui, o gráfico dessa função, jogar para cá onde eu possa riscar, tá? Se eu pego aqui o gráfico dessa função, deixa eu pegar aqui, nesse lugarzinho aqui eu vou colocar. Se eu pego aqui o gráfico dessa função e olho os valores de x e os valores de y, ó, x, y, ó, x, y, tá? Eles acabam representando aqui catetos adjacentes, cateto oposto e cateto adjacente, de triângulozinhos semelhantes. Ó. E só está rolando essa semelhança porque a interseção está bem na origem, aí eu estou formando triângulos. Quando o B não é zero, ó, a coisa não passa pela origem, e ao invés de ficar aqui com triângulozinhos, quando eu vou pegando aqui vários valores de x, ao invés de ficar aqui com triângulozinhos, eu vou ficando com trapéziozinhos. E esses trapézios, esse menor, esse intermediário, esse grandão, eles não são semelhantes. Semelhantes aqui são os triângulos. Esses triângulozinhos aqui são semelhantes. Mas aí, para isso, eu teria que subtrair o B. É como se o eixo x tivesse que vir para cá para poder aparecer em triângulos semelhantes, já que esses trapézios não são semelhantes. Não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão em silêncio, eu acredito que seja porque estão entendendo. E espero que esteja legal aí para vocês aprenderem algo mais na teoria da função polinomial do primeiro grau.